Porque Deus, além de criar em nós a alma, criou também o espírito. Porque o espírito é importante. O espírito é extremamente relevante para a nossa vida, porque é através do nosso espírito que o Senhor fala conosco. Nós sabemos que o espírito ouve a voz de Deus e se comunica com a alma. Então, o espírito humano, ele está diretamente em contato com o espírito de Deus. Porque a palavra de Deus também nos afirma que o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. A compreensão desta verdade é muito importante para a nossa comunhão com Deus e, sobretudo, para que cuidemos do nosso espírito, a fim de que ele permaneça em contato com Deus, fazendo com que a nossa alma também se alegre e nós sejamos seres humanos plenos. Queridos, sejam bem-vindos à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva, estamos juntos nas nossas lições bíblicas de escola dominical. Hoje é a nossa penúltima aula deste quarto trimestre de 2025. Estamos chegando no finalzinho e vamos estudar a lição de número 12. Lição de número 12, do dia 21 de dezembro de 2025. Estamos chegando aí já no nosso Natal. E em nome da Academia de Pregadores, em nome do pastor Anderson Silva, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Eu gosto sempre de falar que tem pessoas que não gostam de comemorar o Natal, porque sabemos que não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. Mas, gente, se nós somos crentes, comemoramos a morte e a ressurreição de Cristo todos os meses, pelo menos uma vez por mês, nascer do Senhor, por que não comemorar o seu nascimento? Mesmo sabendo que não foi no dia 25 de dezembro, que é uma data comercial, enfim, eu sei. Mas comemore este dia. Comemore este dia. Comemore, mas que o Senhor Jesus nasça na tua vida, na nossa vida, todos os dias, que o Senhor esteja vivo em nós todos os dias. Deus te abençoe, abençoe a sua casa. Estamos chegando no final do ano também, não é? E é um tempo de celebrações, sem dúvida nenhuma. Então celebre o Natal com muita alegria, em nome de Jesus. Lição de número 12, dia 21 de dezembro de 2025. O título da nossa lição é O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Como eu disse aqui agora há pouco, por que Deus criou um espírito humano? Por que nós não somos só alma? Os animais são só alma, tem só sentimento. Nós, além dos sentimentos, das emoções, nós temos também o espírito. Qual a importância, a relevância disso? A importância e a relevância disso é porque o Espírito de Deus fala ao nosso espírito. E esta comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito é muito importante e relevante para a nossa vida. É o que nos faz ser filhos de Deus. Então precisamos verdadeiramente cuidar do nosso espírito. Muito bem. Então, o Espírito de Deus, o Espírito humano e o Espírito de Deus. E o nosso texto áureo está em Romanos, capítulo 8, versículo 16, que é o texto que nós já estamos aqui algumas vezes. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está aqui. O que é essa testificação? Testificar é falar de forma convincente. Quando nós testificamos do Evangelho, nós estamos falando daquilo que nós vivemos. Então, quando a Bíblia nos diz, quando Paulo escreve aos Romanos, dizendo que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Paulo está garantindo que o Espírito nos convence disso. É um testemunho pessoal no nosso espírito e, a partir disso, nós
vamos viver uma vida realmente direcionada pelo Espírito Santo. A verdade prática da nossa lição nos diz o seguinte: além de ser o testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Paulo foi o escritor neotestamentário que mais tratou dessa relação, dessa nossa relação com o Espírito Santo. Na carta aos Romanos, em todo o capítulo 8, Paulo fala dessa relação de forma muito intensa, e ele deixa claro que tudo que acontece na nossa vida só é possível porque o Espírito Santo é aquele que está conosco, é quem materializa estas coisas na nossa vida. Lógico que ao ler os evangelistas, nós vamos ter essa noção também a partir da relação do Espírito Santo com o próprio Cristo. A encarnação de Cristo, o ministério de Cristo, a vida de Cristo só foi possível por causa dessa ação do Espírito Santo. E nós precisamos compreender que se isso foi uma verdade na vida de Cristo, se não, que isto sendo uma verdade na vida de Cristo, é uma verdade também na nossa vida. Então a palavra-chave da nossa lição hoje é comunhão. Comunhão. A Bíblia nos diz o seguinte: andarão dois juntos se não houver acordo? É uma pergunta retórica que a resposta é não. É claro que se não houver acordo, as pessoas não podem, ninguém pode andar junto, andar um ao lado do outro. E a fim de que nós sejamos verdadeiramente auxiliados pelo Espírito Santo, é que nós buscamos andar com Ele. E andar com Ele só é possível se tivermos comunhão com o Espírito Santo. Então a palavra-chave da lição hoje é comunhão. Precisamos manter a nossa comunhão com o Espírito Santo. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14 e Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Romanos capítulo 8. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, como é que a gente reconhece aqueles que são filhos de Deus a partir desta premissa bíblica? É se essas pessoas são guiadas pelo Espírito de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Queridos, ao olhar para todos esses textos bíblicos, uma coisa que nós vemos muito interessante em todos eles e que os torna textos comuns é que não é possível ter um relacionamento com o Espírito Santo sem comunhão. A gente vai perceber que todos esses três textos que estão referidos aqui na leitura bíblica em classe desta lição de hoje, vai tratar sobre esta ação do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo não pode agir naquele com quem ele não desenvolve uma comunhão. Isto é extremamente relevante para a nossa vida. Primeiro ponto da nossa lição, a obra inicial do Espírito Santo. Primeiro parágrafo, consciência e fé. Pastor Silas vai nos dizer que a ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-nos da culpa do pecado e apontando a necessidade de perdão. Não há como sermos usados pelo Espírito Santo, não há como o Espírito Santo agir através de nós, se primeiro ele não agir em nós.
convencendo do pecado, da justiça e do juízo e trabalhando em nossa vida. É impossível o Espírito Santo trabalhar através de nós se primeiro ele não trabalhar em nós. Então, esta obra começa como uma obra da consciência que nós precisamos ter de que somos carentes de salvação. Pastor Silas continua dizendo que o espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe uma nova vida, vinda de Deus. Quando nós estudamos doutrina da salvação, nós aprendemos sobre isso aqui. A forma como a salvação se consuma na nossa vida. A forma como a salvação realmente é recebida em nós. Então, o nosso espírito estava morto. E nós vamos tratar aqui hoje sobre: é possível o espírito ouvir a voz de Deus mesmo estando morto? Porque questiona-se isso, né? O homem sem Deus, o espírito está morto. E então, o espírito ouve a voz do Senhor e passa a ter vida e lança luz sobre a alma. Então, ele vivifica a alma. E aí nós nos tornamos novas criaturas. Essa é a dinâmica. Pastor Silas ainda continua dizendo o seguinte: assim, a pessoa que ainda não foi transformada, deixa eu voltar aqui, assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural, não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. A palavra de Deus deixa claro que só quem é espiritual consegue entender as coisas espirituais. Porque quem não é espiritual não consegue entender as coisas espirituais. Então vamos lá. Fica a pergunta: é possível o espírito, estando morto, ouvir a voz de Deus? Porque se nós estamos tratando aqui que o espírito do ser humano sem Cristo está morto, como que esse espírito morto pode ouvir a voz de Deus? João, capítulo 5, versículo 25 ao 29, diz assim. João, capítulo de número 5, do versículo 25 ao 29. Jesus estava explicando a sua missão. E olha o que ele disse: em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão. Quem ouvirá? Os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Ou seja, o Senhor estava dizendo que chegaria a hora, e já chegou, esta é a verdade, ele diz, já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Então, o espírito nosso, antes de Cristo, estava morto. A partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, o nosso espírito foi vivificado e lançou luz à nossa alma. Segundo parágrafo do primeiro ponto, a Academia de Pregadores tem um recado para você. Você está assistindo a uma aula da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online da América Latina. São mais de 60 cursos completos, com certificados e reconhecimento da CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Se você deseja crescer em graça e conhecimento,
fazer dezenas de cursos, fazer o básico, o médio, bacharel em teologia, capelania, hebraico bíblico e tantos outros, você deve se matricular e começar agora mesmo a sua jornada de crescimento na Palavra de Deus. Aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos um link especial que contém uma promoção exclusiva para o nosso canal do YouTube. Clique no link e conheça mais. A pedagogia de Jesus. Nos diz o pastor Silas Queiroz que a regeneração é o início de uma nova dimensão de vida. Ao estudar os milagres da salvação, nós aprendemos que primeiro vem a conversão, depois da conversão vem a regeneração, conversão, regeneração, justificação, santificação e glorificação final. Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, nós somos regenerados. O que é ser regenerado? Ser regenerado é voltar a ser aquilo que era antes. Não o que nós éramos, mas o que Adão e Eva eram no Éden antes do pecado. Ter liberdade de estar em comunhão com Deus. O nosso escritor continua dizendo que Paulo se refere ao papel pedagógico do Espírito que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus havia predito, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Queridos, se não for o Espírito Santo na nossa vida, se não for a graça de Deus nos alcançando, se não for essa graça promovendo em nós a morada do Espírito, para que o Espírito more em nós e o Espírito nos ensine, nos alerte, o Espírito Santo nos renove, nós estamos perdidos se não fosse a ação do Espírito Santo. Porque tudo o que nós somos, tudo o que nós conseguimos ser é porque o Espírito Santo age em nós. Não é porque nós somos bons. Então esta é a pedagogia do Espírito. O Espírito nos ensina. E o que é ensinar? A palavra ensinar vem de paidagogos, que é alguém que pega uma criança pequena pela mão e conduz essa criança no caminho. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos conduz pelo caminho, ele está conosco e isto é a pedagogia do Espírito Santo. Terceiro parágrafo deste primeiro ponto, a renovação da mente. O Espírito Santo não pode nos transformar sem primeiro nos renovar. E foi isso que Paulo falou em Romanos capítulo 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nos diz o pastor Silas Queiroz que devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos, vamos virar a página aqui, ó, desfrutemos da sabedoria divina, imprescindível para nosso viver diário. Se não for a graça de Deus, se não for a sabedoria que só Cristo promove na nossa vida, nós não conseguimos ter essa sabedoria imprescindível para o nosso viver diário. Olha o que nos diz Gálatas, permita-me ler aqui, Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vai nos dizer, vamos lá, Gálatas, deixa eu passar aqui, que a mão tá agarrando as folhas aqui, tá travando. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Como é que nós conseguimos ter uma mente renovada andando no Espírito?
Falamos agora há pouco, no segundo parágrafo, sobre a pedagogia do Espírito. Então, quem é que nos conduz nesta vida espiritual? Só o Espírito Santo. Andar no Espírito é andar com uma vida direcionada pelo Espírito. Andar no Espírito é não querer andar sozinho, é não se conduzir sozinho, é deixar que a sua vida seja verdadeiramente conduzida pelo Espírito Santo. É essa comunhão que falamos agora há pouco, é esse trato íntimo, pessoal com o Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso. O Espírito Santo deseja uma intimidade conosco. Sem essa intimidade, é impossível andarmos em Espírito. Quarto parágrafo do primeiro ponto. Voz e luz, nos diz o nosso escritor, quando tiramos tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo de nosso ser. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas. Traz sabedoria e revelação, esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento. Só o Espírito Santo faz isso. Além de nos fazer ouvir a sua voz, nós temos a audição ativada, a audição espiritual ativada pelo Espírito Santo, a fim de entendermos, de compreendermos a palavra de Deus. Ele também nos ilumina, ele gera clareza a tudo quanto nós precisamos e nos faz andar conforme a vontade de Deus. Então o Espírito Santo nos guia pela sua luz, porque ele alumia os nossos olhos, o nosso caminho, ele nos dá direção, mas ele nos guia também com a sua voz. Ele nos faz ouvir a sua voz. Segundo ponto da nossa lição, testemunho, intercessão e edificação. Eu falei agora há pouco, um pouquinho sobre essa intercessão, sobre essa testificação do Espírito. Então vamos lá, testemunho, intercessão e edificação. Primeiro parágrafo, o Espírito testifica ao Espírito, não é em outro lugar. Romanos 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito na comunicação com Deus. Falamos isso aqui, ó, na comunicação com Deus. O capítulo 8 de Romanos, ele é fenomenal, porque ele fala dessa ação de Deus na nossa vida, a forma como o Espírito Santo comunica ao nosso espírito. Então o capítulo 8, ele traz esse retrato. O Espírito testifica, eu disse isso desde o início dessa aula, ele testifica ao nosso espírito, não é a nossa alma, porque a nossa alma é responsável pelos sentimentos, é o nosso espírito, que é responsável pelo nosso intelecto, pela nossa razão. É lá que o Espírito Santo testifica. E o pastor Silas vai continuar nos dizendo que essa comunicação entre o Espírito de Deus e o espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido mediante a fé. É claro que isso aqui é algo empírico. O que é algo empírico? Está ligado à nossa experiência pessoal. E nós precisamos desenvolver essa experiência com o Espírito. Nós precisamos entender quando é que o Espírito realmente está falando conosco. Como é que ele fala? Aliás, há 2 anos atrás, um pré-adolescente me fez essa pergunta, né? Pastor, como eu sei que Jesus está falando comigo? Aí eu fiz uma pergunta para ele. Você conhece a voz do seu pai? Se você estiver no meio de outras pessoas e o seu pai chamar o seu nome, você vai identificar que é a voz dele, vai procurar? Ele diz, conheço. E eu perguntei para ele, e por que você conhece a voz do seu pai? Ah, porque ele mora comigo, eu convivo com ele. Eu falei, assim é que o Espírito Santo fala ao nosso coração.
Como é que eu percebo a voz do Espírito, eu entendo a voz do Espírito? A partir de uma relação com ele, de uma convivência com ele. Sem essa convivência é impossível. Então, a partir do momento que eu convivo, que eu me relaciono, eu começo a entender a voz do Espírito. E aí o Espírito Santo vai falar conosco de uma forma, e a partir dali, o Espírito Santo sempre vai falar conosco daquela forma. Aí vai falar uma vez, a gente fala, quando a gente aprende a entender essa voz, a gente fala, puxa vida, parece que é o Espírito Santo. Aí chega um tempo que a gente fala, não tenho dúvidas, é ele mesmo que está falando comigo. Porque essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Vamos lá, segundo parágrafo desse segundo ponto. O Espírito intercede. Ainda em Romanos capítulo 8, Paulo, tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Então, Paulo trata dessa intercessão do Espírito em nosso favor. Ele diz, e o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, porque não sabemos pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós ao Senhor. Ele sonda o nosso coração, conhece as nossas necessidades e intercede ao Senhor. Pastor Silas continua, o Senhor sempre nos surpreende com o seu trato extraordinário. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito Santo no processo de intercessão. Ele perscruta nosso interior para muito além da nossa compreensão, agindo em nosso favor. Ele age em nosso favor, no nosso espírito. Então, por que o Espírito pode nos surpreender? Porque ele nos sonda, ele sonda o nosso interior. E ao sondar o nosso interior, o Espírito de Deus não erra, porque ele nos conhece como ninguém nos conhece. Ele passa a nos conhecer profundamente. Profundamente. O Espírito Santo passa a nos conhecer profundamente. Terceiro ponto da nossa lição. Edificação como fruto do Espírito. Então, a edificação é algo que o Espírito Santo produz em nós. E isso é algo maravilhoso. O que é ser edificado? É se sentir estabelecido. É sentir que está bem. Mesmo diante das lutas, das aflições, das adversidades, o Espírito Santo nos edifica. Ele nos mantém de pé. Tá ok? Primeiro parágrafo. O Espírito ora bem. Paulo vai falar de algo intensamente espiritual e que é muito bem compreendido por nós, os pentecostais. Ele vai dizer o seguinte, olha, as línguas, o nosso escritor diz o seguinte, aliás, as línguas estranhas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em línguas, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino, porque Paulo diz, o meu espírito ora bem, o Espírito ora bem em nosso intelecto. O Espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Esta experiência é fenomenal. E é algo que nós precisamos realmente crer. É algo que o Espírito Santo promove na nossa vida. Não é? Nós somos batizados com o Espírito Santo, revestidos de poder, e a partir disso recebemos uma capacitação maior do Espírito na nossa vida para a obra evangelizadora, porque este foi o objetivo do revestimento de poder, do derramamento do Espírito Santo.
lá em Atos 2, você pode estudar, esse foi o objetivo, mas nós também passamos a orar em línguas espirituais. E o nosso espírito ora. E essas línguas espirituais, elas se materializam na nossa vida quando estamos desenvolvendo, quando estamos nesse exercício dessa intensa comunhão com Deus. Isso ocorre no culto, ocorre na nossa casa, ocorre numa oração, ocorre no momento nosso. No momento nosso com o Senhor. E aí nós oramos em espírito. E então, quando nós começamos a orar em espírito, o nosso espírito ora muito bem. Embora o nosso intelecto, embora a nossa razão, né, nós ficamos sem compreender o que estamos orando, mas nós somos envolvidos por esta experiência espiritual. Às vezes nós pensamos assim, mas como que eu vou ser envolvido em algo que eu não estou compreendendo exatamente? Você não precisa compreender o que o Espírito está orando. Nesse momento, você só precisa compreender que isto é algo promovido pelo Espírito. É como se o Espírito de Deus encontrasse o nosso Espírito e ele dissesse assim, olha, eu vou te tirar desse ambiente tão somente humano. Eu vou tirar a tua mente deste lugar para que eu possa renovar você e restaurar as suas forças num ambiente totalmente espiritual. Então, mesmo ficando sem uma compreensão inteligível, nós somos edificados. E eu escrevi aqui que essa dinâmica é uma relação de confiança entre a pessoa do Espírito e o Espírito, entre a pessoa e o Espírito Santo. É uma relação de confiança entre cada um de nós que estamos sendo alvo do Espírito Santo e o Espírito Santo. É como, na verdade, nós nos entregássemos ao Espírito e disséssemos, Espírito, pode direcionar a minha vida, porque eu sou o dono de todas as coisas. Segundo parágrafo desse terceiro ponto, o ápice da vida cristã. Nosso escritor nos diz que outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 22, chamadas de fruto do Espírito, representam o ápice da vida cristã e envolve o nosso ser por inteiro. Nós chamamos isso aqui de fruto do Espírito Santo. O Espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Dia após dia, nós somos santificados pelo Espírito de Deus. Queridos, o fruto do Espírito é uma ação do Espírito Santo no nosso caráter, gerando em nosso caráter o caráter de Cristo. Então isso é o ápice da vida cristã. Eu já disse outras vezes aqui em aulas que às vezes nós olhamos muito para os dons espirituais. E os dons são maravilhosos, são magníficos, eles saltam aos olhos. Mas nós precisamos olhar para o fruto do Espírito, porque é o fruto do Espírito que nos garante que o Espírito Santo realmente teve uma ação em nossa vida e nos transformou de dentro para fora. O fruto do Espírito é o ápice da vida cristã. Que isto ocorra na sua vida, que a graça de Deus te alcance e que o Espírito Santo trabalhe na sua vida, na minha vida, na nossa vida todos os dias, gerando cotidianamente o fruto do Espírito, porque o fruto é o resultado de um relacionamento, tá ok? Deus te abençoe, receba um abraço da Academia de Pregadores, do pastor Anderson Silva, e que a mão de Deus continue estendida sobre a sua vida. Que o Espírito Santo continue falando ao teu espírito, porque é no teu espírito que o Espírito Santo fala, e que a voz de Deus se faça ouvir a cada dia da sua vida. Até a nossa próxima aula, que será a última aula desse quarto trimestre de 2025. Deus te abençoe, grande abraço e até semana que vem.